Se eu te dissesse que existe um personagem bíblico cuja história continua viralizando até hoje, porque é, sinceramente, uma das mais impressionantes demonstrações de fé que já existiu, você acreditaria? Pois é. Hoje vamos falar sobre Jó, um homem que perdeu tudo da noite para o dia. E ainda assim se recusou a desistir de Deus. E vou te contar agora detalhes recentes que muitos só descobriram nos últimos anos. Descobertas que jogam uma nova luz sobre o que realmente aconteceu com ele. Fica comigo até o final, porque a história de Jó pode mudar completamente a forma como você enxerga as suas próprias lutas. Jó não era um homem comum. A Bíblia descreve ele como íntegro e justo. Alguém que não apenas acreditava em Deus, mas vivia cada dia como se o próprio Deus estivesse sentado ao lado dele. E por causa disso, Jó prosperou. Ele era extremamente rico, tinha uma família linda, terras, animais, empregados, e era respeitado por todos. Nada parecia capaz de derrubar aquele homem. Mas é aqui que a história dá uma reviravolta. Existe um detalhe recente que estudiosos têm discutido muito. O fato de que a maior batalha de Jó não começou na terra, mas no mundo espiritual. Enquanto Jó vivia sua vida sem imaginar nada, uma conversa aconteceu no céu. Satanás afirmou que Jó só era fiel porque sua vida era perfeita, e Deus permitiu que Jó fosse provado, não para destruí-lo, mas para revelar a profundidade da sua fé. E então, como se um furacão emocional tivesse atingido tudo ao mesmo tempo, Jó perdeu absolutamente tudo. Seus rebanhos foram saqueados, seus criados foram mortos, seus filhos morreram em um acidente trágico. A notícia chegava uma atrás da outra, sem tempo para respirar, sem tempo para processar. E aqui está algo que impressiona especialistas até hoje. Apesar de tudo, Jó rasgou suas vestes, se prostrou no chão e disse: "O Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor." Em outras palavras, eu não perdi minha fé. Mas se você acha que isso foi o fundo do poço, ainda não chegamos lá. Depois de perder tudo, Jó foi atingido por uma doença terrível. Feridas cobriam seu corpo da cabeça aos pés. Ele sentia dor, vergonha, humilhação. E o mais doloroso, a própria esposa olhou para ele e disse que seria melhor amaldiçoar Deus e morrer. Imagine o nível de solidão. Imagine ser abandonado por quem deveria te apoiar no dia mais difícil da sua vida. E é agora que entra um detalhe incrível que tem sido muito discutido recentemente entre estudiosos. O silêncio de Deus. Deus não apareceu imediatamente. Ele não explicou nada. Não deu um sinal. Não deu uma direção. E esse silêncio é, provavelmente, o maior motivo pelo qual tantas pessoas se identificam com a história de Jó hoje. Não é apenas sobre sofrimento. É sobre não entender por que estamos sofrendo. Os amigos de Jó vieram visitá-lo. E se você pensa que isso trouxe conforto, foi exatamente o contrário. Eles começaram a acusá-lo, dizendo que algo tão ruim só poderia ter acontecido se ele tivesse cometido um grande pecado. E aqui está a parte que mais dói na história. Jó sabia que não tinha feito nada. Ele estava sendo ferido na alma e injustamente acusado ao mesmo tempo. Era como lutar uma batalha no escuro, sem respostas, cercado por vozes que o condenavam. Mas Jó fez algo que poucos fariam. Ele continuou falando com Deus. Ele continuou pedindo respostas, continuou orando, mesmo sem ouvir nada de volta. E essa é uma das partes mais fortes do livro de Jó. Ele não perdeu sua fé, mas também não escondeu sua dor. Ele reclamou, chorou, questionou, mas nunca abandonou Deus. E então, depois de muitos capítulos de silêncio, ele aparece. Deus finalmente fala com Jó. Mas a resposta de Deus não foi: "Aqui está o motivo." Não. Deus respondeu mostrando sua grandeza, seu poder, seu domínio sobre tudo o que existe. Em outras palavras, Deus lembrou Jó que mesmo quando não entendemos, ele continua no controle. E isso transformou Jó completamente. Ele percebeu que a fé dele não dependia de explicações, mas de confiança. E o que aconteceu depois é tão impactante que virou símbolo de restauração até hoje. Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido, em dobro. Jó teve novos filhos, sua saúde voltou, suas riquezas foram multiplicadas e sua história se tornou um testemunho eterno sobre o que significa confiar mesmo quando tudo ao nosso redor desaba. E agora, um detalhe muito curioso que muita gente descobriu recentemente. Estudos mostram que o livro de Jó é, possivelmente, o livro mais antigo da Bíblia. Isso significa que a história de sofrimento e restauração é uma das primeiras mensagens que Deus deixou registrada para a humanidade. É como se ele estivesse dizendo desde o começo: sim, você vai passar por dor, mas eu nunca deixarei sua história terminar na dor. A história de Jó continua viralizando nas redes sociais porque ela se parece demais com a vida real. Você já deve ter passado por um momento onde tudo desmoronou de uma vez, onde você se perguntou: por quê?